E a gente já começa a edição de hoje falando sobre uma reviravolta que envolve a defesa de Jair Bolsonaro. Berenice Leite chegando ao vivo direto de Brasília. Berenice, boa noite. Os advogados do ex-presidente fizeram uma solicitação ao TSE relacionada àquele processo que pode tornar Bolsonaro inelegível. Qual foi o pedido da defesa? Oi, Lívia, boa noite para você, para o Daniel, para todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan News. Olha, esse pedido encaminhado ao relator do TSE, o ministro Benedito Gonçalves, é com relação ao sigilo do processo. Eles pedem que este momento, onde foram apresentados já as alegações finais, que se tornem públicas as alegações. Mas é importante lembrar que foi a própria defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro que pediu sigilo parcial, porque entendeu que haviam depoimentos sigilosos no escopo do processo e na época, isso não faz muito tempo, na semana passada, inclusive, o ministro do TSE acatou o pedido e manteve em sigilo. Mas agora a defesa de Bolsonaro volta atrás e entende que é necessário se tornar público as informações das alegações finais. Alegou, inclusive, que até mesmo a imprensa tem recebido muitos pedidos inúmeros pedidos da imprensa para ter acesso a essas alegações finais e que deve se tornar abre aspas, de conhecimento e escrutínio públicos, ou seja, para que as pessoas, para que o público possa examinar de forma mais minuciosa. Pode ser uma estratégia? Pode, mas cabe agora o relator do TSE, como eu disse, o ministro Benedito Gonçalves, decidir se acata esse pedido da defesa para tornar público, então, as alegações finais do ex-presidente Jair Bolsonaro, da defesa dele, nesse processo que já está na etapa final. Vale lembrar que, inclusive, o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator, não tem tomado muitas decisões a favor de Bolsonaro. Inclusive, ter acrescido como prova, meses depois, aquela minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, A defesa, na época, alegou que era algo que não tinha nada a ver com o contexto do processo, mas o relator entendeu que poderia ser uma continuidade da reunião em questão, que trouxe todo esse problema para o ex-presidente, que pode ficar inelegível se condenado, inelegível por 8 anos. Esta ação, a gente lembra que é do PDT. E no dia de ontem, como o caso já está na etapa final, o Ministério Público Eleitoral também já deu seu parecer e deu o parecer em favor do pedido da legenda, que pede a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso em fator daquela reunião em julho do ano passado, um pouco antes do período eleitoral, onde o ex-presidente fez uma reunião, convocou vários diplomatas e no episódio ele teria apresentado vários vídeos onde mostrava que o eleitor votava em um candidato e aparecia a foto de outro, mas todas esses vídeos foram considerados informações falsas e agora ele pode ficar inelegível por 8 anos em fator disso, sendo acusado por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político. O que falta agora, já estamos na reta final, falta o relator Benedito Gonçalves dar o seu parecer, votar e marcar a data para o julgamento. A gente segue acompanhando todo o desenrolar dessa situação, Lívia. Agora, Berenice, falando sobre isso ainda, você que está na Câmara dos Deputados e acompanha as articulações nas duas casas, na Câmara e no Senado Federal, como essa ação de Bolsonaro no TSE, agora nessa fase de alegações finais, está sendo discutida principalmente entre os aliados? Há uma crença quase geral de que ele pode sim ficar inelegível ou não? Na verdade, não. O que paira é um sentimento de otimismo, de que ele não vai ficar inelegível. Mas é claro, que a legenda, o próprio PL, já deve ter alguns nomes, já deve estudar alguns possíveis candidatos, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro fique, de fato, inelegível, Inclusive, citam até mesmo o nome do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas,
entre outros nomes, a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas ela mesma já descartou essa possibilidade quando chegou ao Brasil de viagem dos Estados Unidos. Mas, como eu disse, a expectativa, pelo menos até o momento, eles preferem acreditar que isso não vai acontecer. Mas sempre é importante ter um plano B, uma carta na manga, né, Lívia? Com certeza. Obrigada pelas informações, Berenice Leite. Bom trabalho para você aí em Brasília. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Marcelo Suano, Nelson Kobayashi, conosco nesta quinta-feira. Bem-vindos, boa noite. Kobayashi, é a sua praia, então começo com você. A Berenice trouxe em detalhes as informações para a gente a respeito dessa ação no TSE, já nessa fase de alegações finais, e trouxe inclusive essa expectativa entre aliados de que possivelmente Bolsonaro não ficará inelegível. Mas eu quero te ouvir, baseado na sua experiência nessa área jurídica, nas questões técnicas que envolvem essa ação, uma das 16 que tramitam contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE. Qual deve ser a conclusão? Bolsonaro ficará inelegível, na sua opinião? Olha, Lívia, é um caso muito polêmico. Eu acredito que não ficará inelegível. Primeiro, muito boa noite a você, Daniel, professor Marcelo Suano, toda a nossa querida audiência. A acusação neste processo, em específico, é de abuso do poder político. É uma infração eleitoral, claro. Isso pode gerar algumas punições, mas é preciso que a gente se lembre que o abuso do poder político, ele tem que ter a finalidade de alterar o resultado das eleições, e a gente sabe que esta reunião com embaixadores do ex-presidente Bolsonaro criticando as urnas eletrônicas não alterou em nada o resultado das eleições, até porque a gente tem aí um amplo senso, especialmente nesses embaixadores, são pessoas bem esclarecidas, que as urnas eletrônicas são de fato seguras. Então, o presidente Bolsonaro criticar as urnas para os embaixadores não altera em nada e faltaria, portanto, a configuração, a tipificação desse ilícito eleitoral, o cumprimento da finalidade de alterar o resultado das eleições mediante o abuso do poder político. Agora, há um pedido interessante do próprio presidente Bolsonaro para que este processo se torne, de fato, público, ou pelo menos que haja apenas o sigilo parcial sobre um depoimento ou outro, e ele tem razão nisso, porque a regra geral é justamente a publicidade dos processos judiciais. A exceção aqui é o sigilo. Exceção quando há dados sensíveis, quando há menores envolvidos, quando há um risco de ofensa à segurança nacional ou de alguém, e que não é o caso. Não para que haja um escrutínio público, porque o clamor público não pode influenciar no resultado de uma decisão judicial, mas para que haja o respeito ao princípio da publicidade, que é constitucional e deve se aplicar a este processo também no TSE. Pois é, justamente sobre isso que eu gostaria de tratar com o Marcelo Suano. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você, Marcelo Suano. Como avaliou essa mudança de estratégia por parte da defesa de Jair Bolsonaro dessa ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral? A defesa alega que há necessidade de tornar esse documento público e também em razão dos muitos pedidos da imprensa. Essa divulgação pode ajudá-lo, beneficiá-lo de alguma maneira? Você entende assim? Inicialmente, uma boa noite, Daniel, Lívia, ao Nelson, a essa equipe fantástica da Jovem Pan, esse público maravilhoso que nos acompanha. Particularmente, independentemente das questões técnicas que foram maravilhosamente apresentadas pelo Nelson, há elementos estratégicos. Da perspectiva do presidente, como nunca é necessário trazer luz sobre quaisquer aspectos e fatos políticos que envolvem a sociedade brasileira ou a política brasileira, em especial naquele momento das eleições. Para ele, a publicidade é logicamente benéfica, porque não apenas coloca aquilo que está sendo transitado ou tramado em relação a ele, como fica cada vez mais claro a necessidade ou o objetivo de torná-lo inelegível, uma vez que ele é a principal liderança política hoje no Brasil, à direita. Veja, isso vai ficar cada vez mais claro. Além disso, o que nós vemos, parece que está sendo divulgado na imprensa, de que há um consenso entre os ministros para torná-lo inelegível. Como o Nelson falou, não há fundamento jurídico ou elementos jurídicos necessários para tanto. Mas o simples fato de ficar ventilado que há uma certa costura
para torná-lo incapaz de participar das eleições nos próximos anos, já coloca estrategicamente para o presidente, ou ex-presidente, como muitos preferem apresentar, que ele terá ainda a grande liderança à direita. E ele traz problemas para todos aqueles que se contrapõem a ele. É uma jogada estratégica maravilhosa. Acredito que ele trará louros para si, porque é o melhor ponto neste tabuleiro de xadrez, é a melhor jogada.